Tudo sobre a bolada no Galo que pode vir a partir da venda de Savinho. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo pode faturar uma grana com o Savinho. Atleta formado na base do clube e vendido para o Troyes da França em 2022. Na oportunidade, 6 milhões e meio de euros ou 33 milhões e meio de reais. O tempo mostrou que a venda foi péssima. Jogador que se valorizou tanto e que hoje pertence ao Manchester City e interessa ao Tottenham da Inglaterra. De acordo com tabloides ingleses, a operação pode girar na casa dos 50 milhões de euros ou 316 milhões de reais. Como o Atlético formou o Savinho, tem direito a 1,7% de qualquer negociação que envolva o atacante, tudo por causa do mecanismo de solidariedade. Isso garantiria ao Atlético 5 milhões e 300 mil reais. Mas, importante é registrar que o Manchester City não tem a intenção de vender o Savinho por 50 milhões de euros. Vai haver necessidade de uma proposta bem superior a essa para que o negócio avance. Só para completar, contar também que o Galo se preparando para semanas e jogos bem decisivos. Nessa terça-feira, a confirmação do confronto contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Galo, a partir de agora aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pedro. Fala aí, Cirilo, boa noite pra você, pro Panz e pra todo mundo ligado na turma do Bate-Bola. Nesta terça-feira, o Atlético acaba de anunciar a renovação de contrato do zagueiro Lianco, zagueiro que chegou ao time para esta temporada de 2025. Já com a condição, de ter se destacado ao longo desse primeiro período, que ele viveu com a camisa do Atlético no ano passado, e agora, em definitivo, esse contrato vai até 2029. Quem tá no YouTube da Itatiaia, os mais de 3 milhões com a gente no Itatiaia Oficial e toda a galera também no Itatiaia Esporte, observam a imagem ou as imagens que o Atlético publicou há pouco para divulgar essa renovação contratual. Os filhos do Lianco foram escolhidos pelo Atlético para desenharem no papel ali o contrato. Claro que de forma fictícia, de forma lúdica, mas o Lianco assina o contrato com os filhos na Cidade do Galo e fala sobre a renovação brevemente, só destacando mesmo a renovação contratual. Portanto, contrato renovado até 2029 com o Atlético, o zagueiro Lianco. Permanência garantida para o Galo, mas, por outro lado, o Atlético ainda pode ter movimentação com saída de zagueiro nessa janela que está em curso. Fato é, Cirilo, que o Lianco, além de tudo, caiu e muito nas graças da torcida, pelo bom futebol que vem apresentando e pela identidade, que vem mostrando dentro de campo com o Atlético. O Panzi, o Lianco, o torcedor do Atlético sempre gostou muito de jogador que se entrega, da tal da raça, O torcedor sempre gostou do cara que deixa absolutamente tudo em campo, o cara que é aguerrido, enfim, da luta, tá até no hino, inclusive, o tal do lutar. O Lianco tem isso e tem mais, Ele é um líder técnico do time também, cara? A importância dele pro time hoje, defensivamente, tem ele e o Everson como os caras, assim, absolutamente incontestáveis no momento. Você tem o Arana historicamente também, mas a notícia da permanência do Lianco até o fim de 2029 é uma baita de uma notícia para ser bastante comemorada pelo atleticano, viu, Edu? Você não tenha dúvida. A renovação de contrato do Lianco é um presentaço para o torcedor do Atlético. Ele é a cara do Atlético, o torcedor do Atlético gosta do jogador com essa característica. E agora, o principal do Lianco, além da liderança, de ser um cara que deixa tudo em campo, é a qualidade, A qualidade que ele tem de saída de bola, qualidade técnica como zagueiro, a força física, o bom jogo aéreo. É um zagueiro quase que completo. Hoje é o melhor zagueiro do Atlético. Então é uma grande notícia aí em meio a 3 competições importantes que o Atlético vem jogando, um clássico na Copa do Brasil agora, as vésperas do mata-mata de Sul-Americana, quase começando o retorno do Campeonato Brasileiro, e essa notícia para mim espetacular para o torcedor do Atlético. Espetacular também é o Shopping Show Automóvel, viu, Cirilo? Você que está buscando um carro, um seminovo, tenha certeza, o melhor lugar para você procurar o seu é no Shopping Show Automóvel. Lá estão as melhores lojas de seminovos de Belo Horizonte. Aliás, os seminovos mais novos de Minas Gerais estão no Shopping Show Automóvel. Agora, você que quer vender o seu carro,
Dá uma passadinha também no Shopping Show Automall, o seu carro vai ser avaliado por todos os lojistas, você vai escolher a melhor oferta e o pagamento é feito à vista, na hora, o Pix cai na conta, na horinha. Shopping Show Automall, Rajagabalha 2440. Siga, Abílio. Muito bem, só pra gente destacar, né? Muita gente perguntando, poxa, mas o Lianco já não tinha, né? Um contrato em definitivo com o Atlético? Sim, quando ele veio no ano passado, né? Ele pertencia ao Southampton, jogava lá por empréstimo no mundo árabe, no Al Garrafa, e fez o Atlético uma movimentação para valorizar o Lianco porque ele recebeu sondagens nesta janela de negociações. Então, a justificativa é essa, tinha um contrato até 2028, agora renovado por mais uma temporada e com uma valorização para o zagueiro do Atlético. Cirilo, há pouco a gente acompanhou lá na Arena MRV, na sala de imprensa da Casa do Galo, a apresentação do Reinier. Aos 23 anos, o jogador já cumpriu as primeiras sessões de treino com o Atlético e está chegando também com um contrato até 2029, com uma expectativa alta de um reinício para a sua carreira. O Reinier, que desde o fim de semana já vem treinando na cidade do Galo, pôde participar de algumas atividades, inclusive publicou no fim de semana, né? O Ale Oliveira trouxe pra gente aqui nos últimos dias que o Reinier estava treinando com o Hulk no fim de semana, já que o Hulk não foi lá pro Rio de Janeiro, onde o Atlético empatou com o Vasco em São Januário. E o Reinier agora vive a expectativa da estreia, pode ser na quinta-feira contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. Mas, numa apresentação, em mais de 25 minutos ali conversando com a turma, o pai do Reinier também estava lá, foi um dos destaques dessa apresentação, porque muito simpático, conversou com todo mundo, foi jogador de futsal, né? Então falou muito sobre a expectativa do filho receber essa chance do Atlético depois de passar os últimos anos lá no Real Madrid, mas na realidade sendo emprestado para várias equipes, né? Na Itália, na Espanha e também jogando na Alemanha. Mas vamos ouvir o Reinier na turma do bate-bola explicando em quanto tempo acredita que vai estar 100%, e eu perguntei para ele também sobre a posição no campo, se ele tem acompanhado as escalações, a alternância do Cuca entre o 4-3-3 e o 4-4-2, onde ele se imagina jogando no Atlético. O Reinier responde aqui na TBB. Desde quando eu fui para a Europa, eu jogava em uma posição. E nesses 5 anos eu aprendi bastante, jogar pela beirada, jogar por dentro, jogar de segundo atacante. Então eu tô pronto para ajudar o Galo, para ajudar o professor também, e isso é o mais importante, da minha vida em campo, e eu acho que eu tô pronto. Preciso de ritmo de jogo, de minutos, e isso eu vou conquistando nos treinos e nos jogos. Não tenho nenhum lado preferido, mas, como eu te falei, eu aprendi bastante a jogar tanto pela esquerda, pela direita, por dentro, então é isso. Eu pedi desculpa aí, porque eu fiz a pergunta fora do microfone depois. Eu perguntei que lado que você prefere, porque ele deu uma resposta mais genérica, né? Mas ele continuou escondendo parte do jogo. Mas o Reinier também fala sobre este reinício. Ele encara vir para o Atlético, voltar para o futebol brasileiro como um recomeço na carreira. Então, é um recomeço em um grande clube que sempre está brigando por títulos. Nesses últimos 3 anos eu passei com todo respeito, eu passei em equipes que brigam ali por meio de tabela, e o Galo todo ano está brigando por título. Ano passado brigou pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Então eu acho que é um recomeço em uma grande equipe, que aí, o que eu falei também, é que aí aqui com as pessoas que tem, pelo pouco tempo que eu tive, eles vão me ajudar bastante a ter minha confiança de volta, a não ter essa ansiedade de querer jogar, se for a hora que eu tenho para jogar, voltar a ter minha felicidade, e isso se conquista dia a dia, pouco a pouco, muito tranquilo. Já estava regularizado, agora apresentado, Cirilo. Pedro Abílio, Igor Rabelo ia pro São Paulo? Não vai mais? Atualize. O Fluminense deve ser o novo destino, viu, Cirilo? Pelo menos é isso que aconteceu nas últimas horas. O Guilherme Abraão, correspondente da Itatiaia no Rio de Janeiro, trouxe a informação, com a apuração Itatiaia, portanto, de que o Fluminense já havia, na semana passada, se acertado em termos de valores com o Igor Rabelo. Existia uma negociação em curso, mas o Flu desistiu por conta da impossibilidade de o Igor jogar as sequências de Copa do Brasil e Sul-Americana pelo Flu. Mas como o São Paulo entrou forte nessa jogada,
temporada, o Fluminense decidiu não esperar, porque o Igor Rabelo, com 30 anos, tem um contrato se encerrando no fim do ano com o Galo. Então o Flu pensava no Igor para 2026. Mas, como o São Paulo entrou na parada nas últimas horas, a informação que temos é de que o Fluminense voltou a essa jogada e voltou forte para contratar o zagueiro que está no Atlético desde 2019 com 204 partidas disputadas. Edu Panzi. Tem entrado o Igor Rabelo nos últimos jogos e foi bem, né? Principalmente quando o Atlético joga com linha mais baixa. Ô Cirilo, isso para mim é um recado muito importante que o Atlético passa. Que o Atlético está atrás de um zagueiro na janela, né? Porque não tem condição do Atlético seguir até o final da temporada só com Vitor Hugo e Roman de reserva. Agora, muitas atenções voltadas pro clássico, né, que monopolizou o dia, mas o Galo teve apresentação hoje também, né? Teve sim, João. O Reinier foi apresentado hoje lá na sala de imprensa da Arena MRV. Aos 23 anos, ele está chegando ao Atlético depois de ter sido vendido como uma joia pelo Flamengo para o Real Madrid, lá em 2019, quando ele se destaca, né? Vindo das categorias de base do time rubro-negro. E o Reinier foi emprestado, né? Jogou 2 vezes em clubes de menor expressão na Espanha, jogou na Alemanha, jogou na Itália e agora no Atlético ele está chegando com a condição de recomeço, de um reinício para sua carreira. Eu diria até mais. A carreira do Reinier vai começar agora. É isso. Ele tá com quantos anos? 23. 23. Todos os estudos de fisiologia, de medicina do esporte, indicam que o atleta, ele chega no ápice, no auge da condição física e técnica para brilhar na carreira aos 24 anos. Quanto tempo tem que esse menino não joga? Ele no Real Madrid não pôde jogar. Então, nós temos um Reinier, que era jogador de categoria de base do Flamengo. Isso. E como jogador de categoria de base foi vendido para o futebol europeu, e agora vão ter um Reinier que vai, de fato, começar uma carreira de atleta profissional no Atlético. A verdade é essa, né? E o Reinier, a gente pôde conversar com ele, disse estar pronto, viu, já para jogar na quinta-feira, mas ainda precisa de ritmo de jogo justamente, precisa treinar. Tem treinado com os companheiros e está regularizado. O Atlético há pouco divulgou que ele, o Biel, o Alexandre estão inscritos na Copa Sul-Americana. Mas aqui no Bastidores, a gente traz o Reinier falando sobre um papo que ele teve antes mesmo de fechar com o Atlético, com o Hulk, através do Diego Costa, que é amigo do Reinier. E finalmente o Diego Costa fez uma coisa boa pro Galo, né? E ele falou que o Diego Costa deu ótimas referências, viu? Da estrutura, o mesmo Diego Costa que falou aquele monte de bobagem lá atrás. O mesmo Diego Costa. Vamos acompanhar o que o Reinier falou sobre esse recado que ele teve do Hulk antes de fechar com o Galo. Foi até um futebol que eu tava com o Diego. O Diego mandou uma mensagem pro Hulk e aí a gente teve uma conversa rápida também. Ele falou que bem-vindo, que ele e os jogadores iam me receber muito bem. E eu treinei 4 vezes e as 3 vezes que eu treinei 4 vezes tava no time do Hulk, então é muito fácil jogar com ele. É um cara que é um ídolo, experiente, sabe jogar o jogo, então eu acho que vai ser. Ele é muito importante pro time e eu quero ajudar ele, quanto o Scarpa, Rony e todo mundo. E o Reinier, novo meio atacante do Atlético, também fala sobre a amizade que ele tem com o Caio Jorge, já que o assunto do dia é este clássico de Copa do Brasil. Os dois conviveram quando lá no futebol italiano. Reinier falou sobre como essa história começou com o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. É um grande amigo meu, desde a seleção de base a gente vem junto, a gente já fez uma ligação, e sobre a rivalidade, isso é só dentro do campo, fora a gente continua com a nossa amizade, a gente esteve na Itália juntos e ele é uma pessoa bastante próxima, então é um grande amigo meu e a gente vai, isso no campo a gente resolve. No campo é cada um por si, né? Vão se resolver no campo aí com essa oportunidade de ouro, né? Com o clássico que promete na Copa do Brasil. Inclusive, viu, João, com presenças do Dudu, né? Importante lembrar, muita gente perguntou hoje, Dudu pode jogar esse clássico? Pode. Afinal de contas, tem mais 3 jogos por cumprir de Campeonato Brasileiro na suspensão pelo STJD. A suspensão vale tanto para o Brasileiro quanto para a Copa do Brasil, né? Valia, mas aí o efeito suspensivo tirou da Copa do Brasil. Então ele já vai ter a vida resolvida até lá. Quando chegar lá também já vão ter completos, né, esses últimos jogos aí da suspensão do Dudu.